Gacli, que é o presidente dessa entidade, que tem, desde no ano passado, né, acompanhado essa questão que envolve a pandemia, os seus momentos de lockdown, seus momentos de restrições ao comércio e, às vezes, em alguns momentos, até o impedimento. Eu sei que aconteceu nessa segunda-feira uma reunião com a Associação Comercial, empresários, junto à administração municipal, junto com o prefeito Gustavo Werther Terra, e algumas atitudes estão sendo tomadas no intuito de estimular aí o comércio local. Mas a gente também está ouvindo algumas empresas, né? Estamos ouvindo as empresas que atuam em nosso meio, especialmente aquelas que estavam como não sendo atividades essenciais com esses dias parados, né? Sobre essa experiência, sobre essa retomada. Mas o Jader pode nos falar como entidade, né? Que representa o comércio e a indústria aqui do Tupã-Siretã. Primeiro, quero agradecer a gentileza do Jader de atender o nosso convite para a gente trazer e externar um pouco mais essas informações. E, Jader, a primeira colocação seria essa questão do período de lockdown, que ficou parado, o comércio, as atividades não essenciais, e a retomada disso a partir desta semana. Bom dia, presidente Jader Gacli, tudo bem? Nos últimos dias, né, da dificuldade que nós temos enfrentado com a questão da bandeira preta que foi instaurada e do caçamento da cogestão, né, Miguel? Então, desde 27 de fevereiro, o governo do estado do Rio Grande do Sul havia retomado, né, para seu eixo as principais decisões e desde lá nós estávamos com esse regime de bandeira preta, a preocupação que já era bastante significativa com relação a todo o ano que nós passamos de pandemia, ela aumentou, ela teve justamente o seu pior período dentro desse total de pandemia que nós viemos enfrentando, né, Miguel? E aí começou toda uma negociação que o próprio Miguel tem acompanhado diretamente com as informações, de que nós tentamos negociar junto ao Gabinete do Estado, através da cadeira que a gente ocupa na Federação e com o nosso interlocutor da Federação dentro do gabinete de crise do governo do Estado, né, mas o governo estava bem inflexível com relação a flexibilizações para o comércio, e isso acabou se estendendo por 3 semanas, né? Foram várias reuniões, várias argumentações de órgãos e frentes diferenciadas, como bem mesmo ontem o prefeito chegou a colocar. Então, na sexta-feira, a gente chegou ao ápice da situação crítica, quando o governador iria devolver a cogestão aos municípios, chegou a fazer esse anúncio, né, Miguel? E aí nós começamos a nos organizar de maneira positiva a retomar as atividades com os devidos cuidados e fomos surpreendidos por uma liminar judicial, algumas horas depois, justamente retirando a cogestão dos prefeitos, né? Então o fim de semana foi bem atribulado. Meia-noite da sexta-feira nós já estávamos em discussão novamente sobre como nos defender a respeito dessa liminar, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, né, o Estado interpor uma defesa com o apoio das entidades empresariais. Então, durante todo o final de semana, nós passamos redigindo essa defesa e trabalhando em cima dessa defesa através da Federação e das entidades empresariais, como a FEComércio, como com a própria participação do SEBRAE também como apoio, e conseguimos no domingo a reversão dessa situação, né, como a Rádio Tupã noticiou em primeira mão, inclusive, né, Miguel? E com essa mudança do cenário, na segunda-feira foi possível que as atividades fossem retomadas, claro, com todos os cuidados e protocolos necessários para isso. Jader, você relatou com propriedade todo esse período, né, que nós vivenciamos, essas 3 semanas, essa angústia desse final de semana aí, que você participou também como integrante da Federação, né, participando diretamente das reuniões. Mas nós, aqui em Tupã-Siretã, o que o comércio local sentiu, reagiu? E eu sei que você também teve uma reunião na segunda-feira, né, com a administração municipal, com o prefeito Gustavo Werther Terra, e ali foram tomadas algumas ações, algumas iniciativas no intuito, me parece, de amenizar as dificuldades por que passam as empresas aqui localmente. Localmente, como é que está a retomada depois dessas bandeiras pretas e que ações podem diminuir os problemas dessas empresas, Jade?
Com essa retomada, então, né, Miguel, a gente precisa ressaltar alguns setores bem específicos também, né, como supermercados que estavam com uma proibição, eles puderam retomar o seu atendimento presencial completo, né, e ainda com a venda de roupas, eletro e produtos não essenciais que estavam proibidos, né, que tinham sido proibidos no decreto anteriormente. Em maneira geral, o comércio local, ele passa a atender como serviço não essencial até as 20 horas, né, que é o horário que ainda persiste de recolhimento, né, orientado pelo governo do estado, e os sábados, domingos e feriados, especificamente, ele só poderá trabalhar ainda por delivery. Né, sábado, então, ontem até houveram manifestações às quais nós somos contrárias, e quero deixar isso aqui bem claro, né, para que fique registrado, de que nada será orientado fora da lei, Miguel, e nós conversávamos sobre isso no final de semana, né, eu lhe passava, as cidades que estão orientando um descumprimento, né, da sociedade civil por parte dos regramentos dentro da lei. Nossa negociação é na esfera legal, a gente tenta sempre orientar dentro da legalidade. Então, como circulam, a gente já falou em outras oportunidades sobre isso, muitas fake news de que há cidades que irão retomar e irão descumprir o regramento, isso não é viável, isso não é possível, a gente precisa trabalhar na esfera da negociação, da legislação, né? Nós não somos um sindicato para estar fazendo manifestações no momento em que a gente está perdendo pessoas da comunidade, é de uma incoerência muito grande fazer uma carreata com combustível a R$6, né, digamos assim, e ainda perdendo membros da comunidade, inclusive membros do comércio. A gente vai para a negociação. Então, só para deixar bem claro o posicionamento da associação comercial, nenhuma orientação vai ser regrada fora da legislação, né, Miguel? Como cidades andaram fazendo, a desobediência civil não faz parte do nosso contexto de trabalho. Claro que o impacto no comércio ele é notório, né, principalmente no comércio local. A associação tem como mensurar esses dados, né, agora ao final da data da Páscoa que se aproxima, a gente quer fazer um apanhado de comparação com os anos anteriores, mas já era previsível que 2021 seria muito mais difícil do que foi o ano de 2020, e nós temos aí, além da queda do PIB interno, né, de circulação de dinheiro no município mesmo, falando de uma forma bem simples, não está circulando o dinheiro, as pessoas estão guardando aquilo que é necessário para um futuro incerto, imprevisível. Então, a queda do faturamento no comércio, ela é óbvia, né? A retomada da economia, ela vai se dar a longo prazo, e nós temos que aprender a observar que o cenário, ele só vai ter mudanças a cada semana, a gente não tem como fazer planos agora a médio e longo prazo, a gente precisa responder ao imediato. Para isso, a gente, claro, teve uma reunião na segunda-feira, como mencionaste, com o nosso prefeito, e o prefeito está extremamente preocupado com a situação do comércio, né? Nós estamos falando no mesmo discurso da retomada da cogestão, porque não há ninguém melhor do que os prefeitos para entenderem as características individuais dos municípios. A gente não pode comparar Tupanciretã, por exemplo, com o nível de risco como Capão da Canoa, como Porto Alegre, como Canoas, né, que são cidades que têm deslocamento coletivo para que as pessoas possam chegar ao trabalho. Não é a realidade do nosso município, né? Então, a adequação vista por cada prefeito, ela é importante, por isso que a gente discutiu tanto a cogestão. Não é só pela reabertura do comércio, não é só para atender um nicho específico, é porque a economia como um todo, ela precisa circular para que a gente tenha, no mínimo, a qualidade mínima de vida necessária para que todos consigam enfrentar o seu dia a dia. Já é uma situação preocupante sem isso, então, com a falta de circulação de dinheiro dentro de uma comunidade, com a queda do seu poder aquisitivo, a gente só aumenta a desigualdade e as diferenças, né? Nosso pedido, em especial ao empresariado, é a manutenção dos empregos, e para isso é preciso que eles estejam trabalhando, mas também é importante que o empresário saiba, e isso foi discutido muito também com a vigilância sanitária na reunião segunda-feira, de que eles precisam ser o exemplo, né, da retomada das atividades, cumprindo todos os protocolos de distanciamento e os protocolos de controle, pelo menos, de entrada de pessoas dentro dos seus estabelecimentos, porque a comunidade não colabora, infelizmente, e a gente precisa estar retomando esse assunto a cada 12 meses, né, durante esses 12 meses. Entrou no estabelecimento,
entra de máscara, né? E o lojista, o empresário, ele tem a obrigação de barrar ou cobrar o posicionamento desse seu cliente. É uma cidade pequena, ninguém quer se indispor com ninguém, mas é necessário, né, Miguel, pela saúde coletiva e pelo todo. Com relação a essa reunião com o prefeito, como eu falei, ele está preocupado com o comércio, ele recebeu uma série de reivindicações nossas, né? Nós temos esse diálogo assertivo e a municipalidade, com certeza o prefeito vai falar a respeito disso, tem um interesse em desburocratizar. Então, eu representando a Associação Comercial, digo que nós andamos 5 anos em 2 semanas com relação ao processo de desburocratização. Né? A própria rádio já noticiou, saiu pelo município um decreto, número 6071, né, em que renovou automaticamente os alvarás por esse período de pandemia que nós estamos enfrentando, né, pela falta de servidores, que é notório que está acontecendo no município também. A contaminação da Covid, ela não acabou a pandemia, todos estamos na iniciativa privada e pública sujeitos à redução do nosso quadro de pessoal. O trabalho duplicou, se não triplicou em todas as esferas com relação a isso. Então, a municipalidade tem o interesse em resolver, e isso foi nos transmitido de maneira bem clara na segunda-feira, e o decreto foi o primeiro passo com relação a isso, né, de renovação do alvará. Foram modificadas já as datas de cobrança de impostos, né? Então, o município também prorrogou alguns prazos de taxas e de outros tributos, né? Mas o principal aspecto tratado na segunda-feira foi o projeto, né? O projeto de implantação de uma sala do empreendedor para desburocratização da obtenção dos documentos e da orientação aos empreendedores, que muitas vezes não têm a experiência ou a expertise de como conduzir o seu negócio no modelo burocrático da gestão pública, e eles precisam de uma orientação mais assertiva para continuar gerando emprego e renda e, obviamente, resultando em impostos retornados ao nosso município para que possam voltar como serviço à nossa comunidade de uma maneira geral, né, Miguel? Então, nossa reunião na segunda-feira com o município foi nesse intuito, de iniciar, dar o pontapé inicial, né, dentro da gestão pública, dentro da municipalidade, de uma sala do empreendedor para atender melhor a todos os nossos futuros empreendedores. Isso vai muito mais do que de uma sala para atendimento. Ele vai por toda uma consciência, né, de trabalho para mudar o perfil da cidade, para se tornar uma cidade empreendedora, uma cidade digital, uma cidade voltada para o desenvolvimento. Perfeito. Bom, como você bem destacou, é um projeto, né? Ele está ainda em análise, em estudo, mas é claro que deve ter alguma expectativa de prazos para isso, Jader. Foi conversado alguma possibilidade de se estabelecer uma previsão de quando isso poderá ser efetivamente implantado em Tupanciretã? Foi, Miguel, o prefeito, nosso vice-prefeito também, o Márcio Teixeira Dias e o Gustavo Terra, deixaram bem claros que nós temos data de início, né, e data de término para a implantação desse projeto, né. A data de início ficou estabelecida como sendo o dia do trabalho, né, no 1º de maio, simbolicamente, e até o final do ano, até dezembro de 2021, essa sala deve estar em funcionamento, né, essa é a intenção, que esse seja o prazo a ser cumprido para colocar a sala em funcionamento. Isso já é uma demanda antiga, né, Miguel? Nós já pedimos, enquanto comércio, há um bom tempo por esse desenvolvimento voltado para o comércio. Um dos nossos pedidos é que o foco de desenvolvimento do município, né, isso foi tratado com a municipalidade, não seja a arrecadação, né, mas sim seja o desenvolvimento focado em planejamento para as gerações futuras que nós temos aí dentro da nossa comunidade. Perfeito, né? Posso trazer até um exemplo, né? Eu tenho um conhecido da cidade de Sobradinho que mora nos Estados Unidos e atuava lá como funcionário e depois mudou-se para Miami e optou por empreender, né? Fazer um negócio. E ele foi até a prefeitura para se informar o que acontecia. E lá chegando, Miami é uma cidade que economicamente é muito forte, atrai automaticamente muita gente para investir, mas mesmo assim tinha lá um setor que recebeu ele, orientou quais as regras, dando algumas dicas, locais mais adequados, valores médios de aluguéis, custos médios daquele tipo de atividade, quais a documentação que era necessário para colocar.
Ele já saiu daquela sala, foi para outra, tinha lá todas as orientações e as taxas para fazer. Em poucas horas ele teve resolvido a sua questão na municipalidade. Isso numa cidade rica que atrai muita gente, mas ela ainda assim está disponível, está facilitando o empreendedorismo, né? A ponto de que, por exemplo, ele assumiu o compromisso de gerar, não me lembro quantos empregos lá, e a municipalidade doou para ele, claro que nós não temos caixa para isso, na Miami tem, mas doou para ele uma boa quantia em dólar, milhares de dólares lá, por ele estar criando empregos, por ele assumir esse compromisso. E não foi esperar criar para depois ele receber. Já deram para ele, porque as pessoas confiam de que ele vai fazer aquilo que está dizendo, né? Nós estamos muito longe ainda disso, mas é só para citar um exemplo de que isso é normal no mundo do empreendedorismo e precisamos que isso seja efetivamente implantado aqui no Tupanci-Letã. Parabéns, Jader, aí pela cobrança nesse sentido, parabéns pela municipalidade por estar agindo no sentido de fazer essa ação, e é claro que a gente espera o mais breve possível. É evidente que é necessário que tenha um prazo de preparação desse projeto, de trabalho nele, enfim, de tudo isso, mas como você falou, um pontapé de uma mudança na característica do empreendedorismo aqui em Tupanci-Letã. Bom, Jader, eu quero primeiro novamente agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite e trazer essas informações na manhã de hoje em nome da associação que você representa. Nos colocar sempre à disposição quando houver necessidade ou quando tiver informações, por favor, estamos à vontade. E, é claro, deixar o microfone se você queira ressaltar algum aspecto mais daquilo que nós conversamos agora aqui ou trazer um outro tema, senão as suas despedidas são momentâneas, porque em breve certamente estaremos lhe ouvindo na condição de representante da Associação Comercial e Industrial de Tupanci-Letã, a presidente dessa entidade. Mais algum detalhe, já, por favor, fique à vontade. Miguel, com relação a essas tuas colocações, né, é importante dizer que hoje esse papel é cumprido pela associação comercial, da informação, de receber o empreendedor, de encaminhar ele, né, é esse o nosso papel nesse momento. Nós não estamos transmitindo isso à municipalidade de maneira isolada. Esse projeto é um projeto conjunto, né, nós continuamos com isso, mas nós precisamos do auxílio. É uma parceria público-privada, né, para que haja justamente um desenvolvimento comunitário maior, né, para que a gente possa, sempre falei isso em outras ocasiões também, que a diferença está em quem está na nossa cidade, né? Não virar uma empresa salvadora de fora para gerar emprego e renda, né? Isso está no nosso comportamento, está no intraempreendedorismo que nós encontramos dentro de cada cidadão tupanciretanense, na vontade de ter sua fonte de renda e sua qualidade de vida alterada. Então, por isso é tão importante a gente trabalhar em conjunto. Isso foi extremamente demonstrado de maneira positiva pelo interesse da municipalidade, ao qual nós, de antemão, também agradecemos, e agradecemos também ao espaço aqui no Variedades para falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas só recapitulando, né, Miguel, não é um ano fácil, não há previsões a longo prazo, né? Nós sabemos que tudo pode mudar circunstancialmente de 7 em 7 dias. Nós vimos ontem o maior número de mortos no Brasil, aconteceu no dia de ontem, então são circunstâncias que vão afetar também a economia diretamente, sem vacinação para todos, e nós temos uma vacinação que caminha assim a passos lentos, né, em todo o mundo, não só no Brasil, mas sem essa solução global, nós não teremos uma mudança significativa no nosso cenário. Então, estamos acompanhando, trabalhando sem descanso para que continuemos de portas abertas, mas fica aqui meu pedido e minha solicitação ao empresariado direcionado, Miguel, que cumpram as medidas sanitárias, que sejam o exemplo, né, para que nós não venhamos a ser penalizados e aí sim, né, nós não possamos ter argumento para justificar, né, a nossa abertura e nossa volta gradual. E observar, obviamente, além do distanciamento, essas questões pertinentes que prevalecem. Nós estamos com protocolos de bandeira vermelha, mas nossa bandeira é preta. Né, ou seja, a gente está com alto risco de contaminação. Se a comunidade puder organizar sua agenda, né, fazer sua gestão de tempo, fazendo todas as atividades numa única saída e não fazendo aquele passeio nos parceiros durante toda a semana, isso é fundamental para o coletivo. Né, e fundamental para o coletivo também é justamente o que eu falei, o empresário não ter vergonha de barrar o seu cliente na porta.
se não tiver de máscara, se não tiver cumprindo o básico com relação à higiene, né, para que justamente a gente possa seguir defendendo a classe. Então, nossa classe precisa fazer sua parte, a comunidade precisa fazer sua parte e parar de espalhar fake news e tentar achar culpados por uma pandemia que é global e que é um intuito justamente de uma conscientização coletiva de que a ação de um vai interferir diretamente na ação do outro. Muito obrigado, Miguel. Nós que agradecemos, um abraço, até uma próxima oportunidade. Tivemos a oportunidade de ouvirmos Jader Gaklik, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupã-Siretã, a nosso convite trazendo as repercussões aí desta retomada da atividade comercial no estado como um todo, né? E claro que focado também aqui em Tupã-Siretã, após 3 semanas de bandeira preta, e como ele bem falou, estamos com bandeira preta ainda no estado, mas protocolos de bandeira vermelha localmente pela cogestão. E é claro que a gente espera que com as ações que estão sendo feitas e a responsabilidade de cada um, nós possamos continuar diminuindo os casos aqui no Tupã-Siretã especificamente, e especialmente que o Estado e o país também consiga fazer essa diminuição e possamos voltar à nossa atividade rotineira normal. Bom, são 9h47.